Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Vejamos aí. Nós temos a nossa aula de número 5, língua portuguesa, especificamente literatura, com o título Um Marco nas Artes Brasileiras. E o nosso objeto de conhecimento é a Semana de Arte Moderna. Afinal, nós vamos estudar sobre a Semana de Arte Moderna. Mas antes de tudo, vamos para a nossa dúvida? Então, gente, chegou o momento da nossa dúvida, e a dúvida que eu tenho, e eu quero que vocês pensem e depois respondam é: o que representou a Semana de Arte Moderna para as artes brasileiras? Então, reflitam aí, pensem, e daqui a pouco nós voltamos para sanar todas as dúvidas. Então, ficou aí uma dúvida para vocês, não é? A respeito da representação da Semana de Arte Moderna para as artes brasileiras. Então, afinal, o que representou esse movimento? Tanto que estou aqui, ó, em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, e é a partir dele que essa semana acontece, e aí nós vamos entender agora. Afinal, a Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural, ou seja, envolveu tanto a arte quanto a cultura, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, como vocês podem ver, não é? E ocorreu ali entre o dia 17, na verdade, entre o dia 13 e o dia 17 de fevereiro de 1922. Então, todo esse acontecimento aconteceu justamente nesse período por causa de uma série de situações que o mundo estava vivendo, incluindo aí a Primeira Guerra Mundial, e isso, querendo ou não, impactou na questão tanto da cultura quanto da arte e foi influenciando o mundo inteiro, tá bom? O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, ali também teve a declamação de poemas, não é? Então, tudo isso envolvendo a questão da arte e da cultura. Além disso, nós também tivemos palestras, ok? Então, tudo isso era para o quê? Mostrar um novo movimento em relação às artes no Brasil, tá bom? O ano de 1922, nós vamos ver aí, ó, foi bastante simbólico. E aí a gente vai entender o porquê agora. Era o primeiro centenário da independência do Brasil, agora nós estamos falando de um fato histórico aí em relação ao Brasil e não mais ao mundo, não é? E o país passava por uma série de mudanças sociais, políticas e econômicas, especialmente após o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, como eu citei aí, a Primeira Guerra Mundial foi realmente uma situação complicada no mundo inteiro, que foi mexendo ali com os vários países, e isso foi passado a ser representado na arte e, claro, mexendo com a cultura também. Só que, junto a isso, o Brasil também, na verdade, cada país estava vivendo ali seu momento histórico e o Brasil estava vivendo o momento da independência, e isso foi trazido para a arte. Vamos continuar, então, a entender a Semana de Arte Moderna. Então, o movimento artístico predominante era o parnasianismo, caracterizado por um pensamento bastante formal, mais preocupado com a forma do que com a mensagem. Então, o que acontece? Nós tínhamos ali um modelo de arte que só pensava na forma como o poema, por exemplo, era construído sem pensar de fato na mensagem que era transmitida, diferentemente do que vai acontecer com a Semana de Arte Moderna, que daí vai abrir para o modernismo, tá bom? Então, vai haver uma crítica em relação a essa, digamos, escola literária que estava sendo vivenciada no Brasil. Vamos continuar aí. Então, durante o evento, houve uma agitação coletiva, algumas positivas
e outras nem tanto assim. Se você depois na verdade, fizer uma análise, você vai perceber as críticas em relação à Semana de Arte Moderna. Já que o encontro dos artistas pretendia criar uma ruptura no modo de se fazer e consumir o quê? A arte, que na época era algo mais elitista e voltado para um público seleto. Então nós vamos ter aí realmente uma ruptura em relação ao que era visto como arte, porque a partir de agora eu vou parar de me preocupar com questões mais formais, mais, nossa, isso aqui é arte, isso aqui não é, e eu vou me preocupar de fato com os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil agora vão passar a ser representados, o quê? Na arte, tá bom? Então, como vocês vão ver agora, nós tivemos aí os artistas participantes desse momento. Então, nós vamos ter ali, por exemplo, a Anitta Malfatti, nós vamos ter o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade. Inclusive, esses dois, não é? Foram ali os caras que realmente fizeram o movimento acontecer, porque eles vieram da Europa com ideias novas, a partir também de algo que aconteceu lá na Europa, as vanguardas europeias, e isso foi influenciando esses escritores brasileiros a trazerem também para o Brasil. Então, nós temos todos esses caras participando aí da Semana de Arte Moderna, bem como outros, né, que vieram aí, ó, nós temos o de Cavalcante. Então, todo esse povo foi participando, na verdade, eles todos aderiram à ideia tanto de Oswald quanto de Mário de Andrade para fazer esse movimento acontecer e, de fato, haver uma ruptura com o que era considerado arte no Brasil, tá bom? Além desses nomes, desses caras aqui que vocês podem ver, houve outro também chamado Guiomar Novaes. Ele fez o quê? Além desses, ó, alguns nomes da arquitetura moderna também estiveram presentes, como o Antônio Garcia Moya e o George Creswell, é um nome aí, né, estrangeiro, mas que se pronuncia mais ou menos assim. Então, além da questão ali da poesia, né, que nós temos como arte escrita, arte, digamos, de pintura, nós tivemos também a arquitetura. Afinal, quando nós falamos de poesia, a poesia não está só na escrita, a poesia não está só na pintura, a poesia também pode estar na arquitetura, por isso que esses caras também participaram dos movimentos aí relacionados à Semana de Arte Moderna, tá bom? Então vamos entender mais um pouco sobre toda essa questão aí. Então vejamos. Nós tivemos aí grandes nomes, né, ali brasileiros. Eles eram em sua maioria descendentes de famílias cafeeiras, tanto de São Paulo, não sei se vocês se lembram desse fato histórico, mas nós tivemos aí um período chamado Café com Leite, onde esse período representou o quê? Pessoas ali da elite da cafeeira brasileira, né? Tanto de Minas Gerais quanto de São Paulo. Então, foi a partir desse povo que começou, de fato, essa ruptura. Afinal, só tinha ali voz esse povo aí da elite. Então, foi a partir dele que surgiu o quê? Toda essa ruptura da Semana de Arte Moderna em relação ao que era considerado arte, né? Então, boa parte dos artistas também haviam estudado na Europa, como eu bem disse, e a partir do que aconteceu na Europa com as vanguardas europeias, nós tivemos aí tudo isso trazido para o Brasil e então mostrando-se uma ruptura em relação à arte que era produzida no Brasil, tá bom? E aí, a partir desse momento, nós de fato vamos ter as nossas próprias obras sendo criadas, já que antes tudo se baseava na Europa, agora não, nós vamos produzir a nossa própria arte, tá bem? Está bem? Então, nós também vamos ter uma nova visão da arte a partir da Semana de Arte Moderna, porque, como eu falei, nós tínhamos uma forma de ver a arte, uma forma de ver o povo brasileiro, agora nós vamos ter uma outra visão. Tanto que nós vamos ter aí o sertanejo como o cara representante da literatura brasileira, a partir do modernismo, o índio, e todo esse povo brasileiro é representado por essas pessoas aí, justamente porque nós queremos agora trazer uma nova visão em relação à arte brasileira. Então, junto eles buscavam uma renovação social e artística no país, o que se evidencia aí na semana 22, tá bom? O evento chocou parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, ok? Bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Chocou justamente porque agora eu não vou falar mais o que era falado, agora eu vou realmente criticar a realidade brasileira. Então, por isso que chocou, porque nós tínhamos um outro pensamento, agora nós vamos ter outro pensamento, justamente mostrando a realidade brasileira, a realidade do sertanejo, a realidade do índio e assim por diante, tá bom? Então, era isso que eles propunham aí
para a nova arte. Agora nós vamos entender como que funcionavam as características da Semana de Arte Moderna. Vejamos aí. Nós tínhamos a ausência de formalismo, ruptura com academicismo e tradicionalismo, nós vamos ter crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, como eu citei, né, em algum momento da aula, aí, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, surrealismo, expressionismo. Nós também vamos ter a valorização da identidade e cultura brasileira, como eu falei, a partir do índio, a partir do sertanejo, tá bom? Fusão de influências externas aos elementos brasileiros, como eu disse também na aula, né? Já que Mário de Andrade, Oswald de Andrade vinham com todas essas ideias europeias, querendo ou não, vai haver aí uma influência dessa Europa nos nossos quesitos aí no que tange a arte brasileira. Experimentações estéticas, liberdade de expressão, a aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar, temáticas nacionalistas e cotidianas. Então, como eu vou partir desse povo brasileiro aí, de toda essa questão do sertanejo, realmente eu vou precisar representar como eles falam, como eles vivem, não é? Então, por isso que eu preciso trazer essas características e aí elas vão funcionar como, de fato, arte brasileira, tá bom? Então, realmente, o intuito desses artistas era o que? Chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, de ver e de fruir a arte, porque eu estava limitada a uma situação, agora eu preciso ver essa arte de uma maneira totalmente diferente, principalmente refletindo a realidade do Brasil, tá bom? Porque como nós tivemos aí a independência do Brasil, a Europa basicamente nos abandonou, então agora nós vamos precisar realmente ver o Brasil de uma outra maneira. Então, no Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, chamado ali de modernismo, pré-modernismo, não é? Que teve início com a Semana de Arte Moderna, que aconteceu aí em 1922. Agora vamos ver e entender as consequências dessa semana aí. Vejamos. Nós temos aí, após esse evento, algumas obras de grande importância surgiram no país, como o Abaporu, que vocês já devem ter visto aí, que é uma perna enorme. Meu Deus, mas por que essa perna enorme, não é? Então, nós vamos ter uma mensagem por trás disso, refletindo aí a realidade brasileira. Tanto que nós temos aí o quadro de de Tarsila de Amaral, perdão, e aí nós vamos ter o Abaporu ali sendo representado. Em 1928, de Tarsila do Amaral, e aí considerada hoje a obra de arte brasileira de porta de entrada para o país. Então, foi a partir dela que houve esse surgimento, de fato, do modernismo no Brasil, que inclusive foi exibida em uma exposição de comemoração aos 50 anos da Semana de Arte Moderna. Então, por isso que vocês estão vendo aí essa imagem. Tanto que ela foi bastante criticada por causa dessa imagem, mas isso é arte mesmo? Representar uma perna enorme? De fato, isso é arte? Será que isso é arte? Então, ela foi muito criticada por causa disso. E aí, nós vamos ter realmente, a partir desse momento, o modernismo surgindo para mostrar a realidade brasileira. Então, vamos continuar a entender as consequências dessa semana. A poesia, que antes era só escrita, passou a ser declamada também. E surgiu também o movimento Tropicália, isso já falando da música, não é, gente? De maneira geral, houve uma grande revolução da linguagem artística e uma ruptura na arte erudita que predominava até então. Então, a partir de agora, nós vamos ter aí uma nova arte, não só na escrita, como nós vimos, mas também na música. A música vai representar isso, assim como em outros quesitos aí da arte, tá bom, gente? Agora, para nós fazermos uma retomada de tudo que nós vimos, nós vamos para o nosso checklist. Então, agora chegou o momento de nós vermos tudo o que de fato foi o que estudado na aula aí. Então, nós estudamos sobre o que? A Semana de Arte Moderna. Lembrando que ela é o que? O pontapé para a escola literária chamada modernismo. E a partir dali nós vamos ter as 3 gerações do modernismo. Então, o que nós vimos aí? Quem participou da Semana de Arte Moderna? Então, nós tivemos ali, por exemplo, Anita Malfatti, Mário de Andrade, ok? Todo esse povo aí, como eu disse, durante a aula, serviu para o quê? Chocar o público daquela época, porque afinal, nós tínhamos um tipo de arte, agora nós vamos ter outro tipo de arte. Então, a Semana de Arte Moderna foi uma manifestação
artístico-cultural, lembrando que envolve aí a arte e cultura, tá bom? E ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias... Quero falar sempre 17, né? Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, tá bom? Então, marca aí que esse período também teve o quê? Teve a questão ali da independência do Brasil e um pouco antes a Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso influenciou a arte num todo, no mundo inteiro, mas especificamente a independência do Brasil foi ali um marco também para influenciar a literatura brasileira, tá bom? Depois nós vimos aí as características da Semana de Arte Moderna e quais são as características. Nós vamos ter a ausência de formalismo, ou seja, eu vou parar de pensar que tem que ser tudo certinho, tudo dentro da gramática normativa. Agora eu vou ter ali uma linguagem mais solta, uma fala mais solta, não vou pensar tanto que deve ter não sei quantos parágrafos, deve ter totalmente isso aqui de... como é que eles chamam ali, de rima e de não sei mais o que, não, eu não vou pensar nessas coisas, né, de formalismo, agora eu vou realmente deixar a arte fluir como ela deve ser realmente ali fluida, ok? Nós vamos ter a ruptura com o academicismo e tradicionalismo, então eu tinha um tipo de arte, agora eu vou ter outro tipo de arte rompendo aí com o parnasianismo, tá bom? Nós vamos também ter uma fusão de influências externas aos elementos brasileiros, como eu disse durante a aula, pelo fato de Mário de Andrade, Oswald de Andrade vierem ali com as ideias das vanguardas europeias, eu vou trazer, na verdade, eles vão trazer tudo isso para a questão da arte brasileira, tá bom? Então nós vamos ter o que mais ali? Crítica ao modelo parnasiano, não é? Vamos ter as influências das vanguardas europeias e a valorização da identidade e cultura brasileira. Porque, como eu falei durante a aula, agora o índio, agora o sertanejo vai ser o que? A capa dessa literatura brasileira, tá bom? Nós vamos ter ali uma liberdade de expressão, a aproximação da linguagem oral. E vamos ter o que também? Temáticas nacionalistas e cotidianas, de fato, representando a realidade brasileira. Então, tudo isso, todo esse pensamento vai influenciar em quê? Nas consequências da Semana de Arte Moderna. Afinal, quais foram essas consequências? Como que ela causou ali de impacto dentro da arte brasileira, especificamente da literatura, porque é o nosso foco aqui na língua portuguesa. Então, de maneira geral, houve uma revolução na linguagem artística e uma ruptura na arte erudita que predominava até então. Então, eu vou parar de pensar nesse formalismo, nessa arte certinha, e agora eu vou passar a pensar de uma outra maneira e, de fato, trazer a realidade brasileira, aquilo que é vivenciado de fato, os problemas sociais para serem representados na arte, tá bom? Então, nós vimos tudo isso durante aí a nossa aula. Mas, ó, antes de eu ir embora, de fato, eu quero deixar 2 dicas para vocês. Vamos às nossas dicas? Então, gente, agora chegou o momento da nossa dica, e a dica vai servir para o quê? Especificamente para você que vai fazer o vestibular aí, e lá no vestibular cai o quê? Literatura, por exemplo, no Enem, o que é mais cobrado é justamente essa questão aí da Semana de Arte Moderna, o modernismo brasileiro. Claro que em outros vestibulares isso também cai, mas eu estou aqui enfatizando o Enem, tá bom? Então, nós vamos ter a nossa primeira dica, o nosso primeiro anote aí, vejamos. Nós temos aí o quê? Apesar de inspirações europeias, a proposta foi explorar a brasilidade e valorizar o território nacional como berço de inspiração cultural. Foi o que eu disse aí durante todo o momento da aula, o quê? Que realmente nós vamos ter influência da Europa, nós vamos ter influência das vanguardas europeias, especificamente porque Oswald de Andrade e Mário de Andrade trazem todas essas ideias, mas apesar dessa influência eu vou tentar me afastar ao máximo dela e agora de fato eu vou representar o Brasil, eu vou tratar dos problemas do Brasil, de fato eu vou trazer as pessoas que são brasileiras para serem a capa da literatura brasileira, que é o caso do sertanejo, é o caso do índio. Ok? Então, essa é a nossa primeira dica. Apesar dessa influência europeia, eu não vou ficar ligada a essa influência. De fato, agora eu vou pensar no Brasil, tá bom? Guarda essa informação. Agora, vejamos aí a nossa segunda dica. Olha o que diz a nossa segunda dica. Muito inspirados nas vanguardas europeias, os artistas se reuniram no Teatro Municipal para apresentar um novo conceito artístico, que mais tarde influenciaria
em diversas vertentes, como o tropicalismo de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Então, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, de fato, como um pontapé para a questão de outras situações que envolvem a arte, que é o caso da música. E aí nós vimos também durante a aula, não é? Que houve até uma influência na arquitetura, mas o que realmente ganhou impulsionamento foi a questão da música e foi a questão da arte, no que tange a escrita, no que tange a poema, tá bom? Então, nós vamos ter toda essa influência aí justamente para representar o novo Brasil, a nova arte brasileira, porque afinal, eu tinha tanta influência europeia, nós passamos aí todos os momentos, basicamente, do Brasil tendo essa influência europeia, mas a partir de agora eu vou romper com essa Europa e, de fato, eu vou representar o Brasil na literatura brasileira, não só na questão da escrita do poema, mas agora pensando também na música com o tropicalismo. Tá bom, gente? Então, para nós encerrarmos de fato a aula, nós vamos ao nosso momento final, que é o nosso encerramento. Então, alunos, nós vimos aí sobre a Semana de Arte Moderna. Eu quero agradecer por vocês aí terem assistido a aula. Mas antes de você ir embora desta aula, eu quero que você nos siga aí nas redes sociais, @centrodemídias_am. Não se esqueça também de colocar a nossa hashtag, que é Projeto Conquistar Seducam. Eu fico por aqui, um abraço e até mais, gente!